Pessoal do sétimo ano do Colégio Novo Milênio. Gente, nós vamos trabalhar hoje sobre a divisão dos complexos regionais, tá? Que a gente também chama aí de regiões geoeconômicas. Tá aí na página 384 do caderno 2, a unidade 4 do caderno 2, tá? Então, pessoal, toda vez que a gente fala sobre regionalização, aqui principalmente do Brasil, a gente tem características bem relacionadas aos aspectos físicos ou aos aspectos econômicos. No caso dos aspectos físicos, a gente já viu, né, que tem as regiões do IBGE, que a gente estudou na última aula. Hoje a gente vai estudar sobre regiões geoeconômicas, que leva realmente em consideração aí a questão das atividades econômicas que a gente tem aqui no Brasil. Além da regionalização oficial do IBGE, né, que é a que a gente chama de regiões naturais ou regiões administrativas, as regiões geoeconômicas a gente também pode chamar de complexos regionais, certo? Então, você pode chamar complexos regionais ou regiões geoeconômicas que dá no mesmo. Aí, do IBGE, vocês sabem que a gente tem 5 regiões, né? Os complexos regionais são apenas 3. Como vocês conseguem observar nesse mapa, a gente tem Nordeste, Centro-Sul e a Amazônia. A Amazônia, gente, no caso, realmente é por causa da floresta amazônica, por causa da questão aí do extrativismo, né? Então, a gente fez essa regionalização pensando realmente nessa área que foi ocupada, na verdade, tardiamente, né? Mas que até hoje concentra ainda características relacionadas à questão florestal, tá? Então, a gente ainda tem os povos morando lá, povos indígenas, povos ribeirinhos, que são realmente aí chamados de povos da floresta. A gente também tem aí como principal atividade econômica o extrativismo, né? A questão aí da mineração, que é o extrativismo mineral, a questão aí também do extrativismo vegetal e do extrativismo animal, tá certo? Então, a gente tem a instalação de diversas empresas lá agropecuárias, de diversas empresas também de mineração, e a gente também tem a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial que está presente aí na Amazônia. Eles fabricam principalmente aí eletroeletrônicos, ok? Então, a Amazônia, como vocês conseguem ver nessa regionalização, ela vai pegar aí uma parte do Mato Grosso, que é da região centro-oeste, ela vai perder uma partezinha aí de Tocantins para o centro-sul, e ela vai pegar uma parte do Maranhão aí, que pertence ao Nordeste. Como eu falei para vocês na última aula, quando a gente trata de outras regionalizações, sem ser a regionalização do IBGE, ela não obedece aí às fronteiras dos estados. A única que obedece às fronteiras dos estados é a regionalização do IBGE, certo? As demais não, elas vão aí de acordo realmente com a economia do local. Então, parte do Maranhão ficou aí no Nordeste e parte do Maranhão ficou na Amazônia devido à sua atividade econômica, como a gente tem aí o extrativismo, principalmente aí do babaçu e da carnaúba no Maranhão, ele ficou aí do lado da Amazônia, certo? Então, essa regionalização, gente, que a gente tem aí chamada de complexos regionais, vai dividir aí em Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, justamente por causa dessas atividades. Na Amazônia, vocês sabem que a gente tem uma baixa densidade demográfica, né? Ou seja, tem realmente alguns locais que a gente tem vazios demográficos, principalmente por causa da floresta amazônica. E a gente vai ter, no caso assim, digamos que um centro econômico social mais afastado daquela que é a nossa realidade do Sudeste, né? Ou seja, apesar da gente possuir a Zona Franca de Manaus, mas a gente não tem um polo industrial tão forte como a gente tem no Centro-Sul, ok? Aí, região Nordeste, a gente tem uma baixa produtividade agrícola e a gente tem uma indústria incipiente, tá? Que no caso aí é uma industrialização, digamos que menor que a do Centro-Sul, mas a gente tem uma industrialização bem marcante, certo?
E também a gente tem graves problemas sociais. O Nordeste é conhecido como região problema, tá? Por alguns estudiosos, principalmente por causa da questão da seca, certo? Da seca aí do sertão nordestino. Então, o Nordeste, gente, ele vai se caracterizar aí pelas atividades econômicas, como a questão do turismo, a questão do comércio, a questão aí dos serviços, tá? Então, esses complexos regionais aí, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, tá muito ligado mesmo a essa atividade econômica. Ele foi proposto por um geógrafo chamado Pedro, tá? No ano de 1967. Então, ele começou a observar, né, que a gente tinha grandes unidades territoriais, no caso. Essas unidades territoriais foram divididas dessa forma por causa da sua economia. Por isso que a gente deu esse nome aí de complexos regionais, né? Ou então de regiões geoeconômicas. Aí, ó, por último, a gente tem aí a questão do Centro-Sul. Gente, o Centro-Sul, ele vai ser caracterizado principalmente aí pela questão de ser uma região muito moderna, muito dinâmica, né? Pela sua grande urbanização e também pela sua grande industrialização. Então, é uma região realmente que tem uma boa infraestrutura, que tem uma boa comunicação. Então, a gente tem alta tecnologia também aí no Centro-Sul. Então, o Centro-Sul é a região, no caso, o complexo regional de maior importância. Tanto política, né? Uma importância política, como também importância econômica. Ó, o Centro-Sul vai pegar aí, no caso, uma parte de Tocantins, né, que faz parte da região norte, vai pegar uma parte aí do Piauí, que também faz parte aí da região nordeste, assim como também pegar aí uma parte de Minas Gerais, no caso ele perde, né, para o nordeste, e pega uma parte aí de Mato Grosso, pega Goiás e pega Mato Grosso do Sul, que são aí do centro-oeste, além de todo o sudeste e de todo o sul, tá? No caso, a gente tem Brasília, que no caso está presente aí no Distrito Federal, fica em Goiás. Brasília também faz parte aí do Centro-Sul. E a gente vai ter aí uma grande relevância política e econômica, como eu falei, tanto porque a gente tem a capital do país, né, presente aí no Centro-Sul, como também a gente tem aí uma forte concentração de atividades econômicas, industriais, né? A gente tem os aeroportos mais importantes, os portos também mais importantes do Brasil, a gente tem diversas sedes de empresas, então tudo isso faz com que a região Centro-Sul ela seja mais rica e ela seja mais importante, certo? Então, ó, a gente vai fazer a leitura aí do livro de vocês a partir da página 384. Na página 384, gente, ele tá falando aí sobre esses complexos regionais de forma um pouco, digamos que resumida. A gente tem aí o geógrafo também que fez essa divisão aí em complexos regionais e no caso a gente vai entender o objetivo principal aí dessa regionalização, certo? Então vamos fazer a leitura agora. Pessoal, olha só. Então aí, ó, na página 384, temos aí a divisão dos complexos regionais. Vamos fazer a leitura para que a gente possa entender melhor, tá? Temos aí, em 1967, o geógrafo Pedro Pinja Geiger elaborou uma divisão com base no processo histórico de formação do território brasileiro, considerando especialmente os efeitos da industrialização. Essa divisão ficou conhecida como a dos complexos regionais, ou divisão geoeconômica. Com essa proposta, buscou-se refletir sobre a realidade do país e compreender seus mais profundos contrastes. De acordo com Geiger, existem três regiões geoeconômicas: a Amazônia, o Centro-Sul e o Nordeste. Essa organização regional favorece a compreensão das relações sociais e políticas do país,
pois associa os espaços de acordo com suas semelhanças econômicas, históricas e culturais. Aí a gente tem um textinho aí, ó, falando sobre a biografia mesmo aí, tá? Do geógrafo Pedro. E a gente tem aqui embaixo, ó, um mapa mostrando aí os complexos regionais. E aqui, ó, vamos continuar a leitura, que diz assim: essa regionalização objetiva retratar as disparidades socioeconômicas das diferentes regiões do território nacional. O limite territorial dos complexos regionais não é semelhante ao da divisão do IBGE, que considera os limites estaduais. Foi aquilo que eu falei para vocês. Nas regiões do IBGE, a gente respeita o limite de cada estado. Aqui, nas regiões geoeconômicas, não. Depende do tipo de atividade econômica, certo? Aí, continuando. Nos complexos regionais, os critérios são os fenômenos sociais e econômicos, que são dinâmicos e se alteram facilmente. Por outro lado, existe uma infinidade de aspectos diferenciados em um mesmo complexo regional, e existem muitos aspectos significativos que dão homogeneidade a cada um deles. Veja no mapa a divisão dos complexos regionais elaborados por Pedro. Página 385, gente, ó. Vamos acompanhar. Ao comparar esse mapa com o da divisão do IBGE, podemos perceber, por exemplo, que o estado de Minas Gerais, que na divisão do IBGE faz parte da região Sudeste, no mapa dos complexos regionais apresenta em grande parte de seus limites características naturais da região Sudeste. No entanto, em sua porção norte, que faz limite com a Bahia, a paisagem natural é marcada pela presença de clima seco e vegetação de caatinga, com características do sertão nordestino. Outro exemplo é o estado do Maranhão, no qual a porção oeste apresenta características da região norte, especialmente por questões naturais, como a proximidade da floresta amazônica. Já a porção leste apresenta aspectos naturais e socioeconômicos ligados à região nordeste. O mesmo acontece com partes de Mato Grosso e Tocantins, pois essas áreas apresentam características naturais e socioeconômicas semelhantes à da região norte, com a presença da floresta amazônica. Já outras áreas apresentam características sociais e econômicas ligadas ao centro-sul do Brasil. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. A gente tem, né, uma divisão aí mais importante nos aspectos econômicos. Então, é por isso que não respeita a divisão aí dos estados. Como ele deu o exemplo aí, ó, de Minas Gerais, que o norte de Minas Gerais tem características mais parecidas com a vegetação e com o clima aqui do Nordeste, e também deu características aí do estado do Maranhão, que no caso sua parte oeste tem mais características parecidas com a da floresta amazônica, que no caso é a Mata dos Cocais. Mata dos Cocais, ó, que tá aí nessa imagem, tá? É uma reserva extrativista, Chapada Limpa. Essa fotografia aí é dessa reserva, tá certo? Que faz parte aí da Mata dos Cocais, onde é extraído principalmente aí a carnaúba e o babaçu, além de outras espécies, certo? Então, pessoal, ó, na próxima aula a gente vai ver aí sobre a divisão regional de Milton Santos e Maria Laura Silveira, que no caso são os 4 Brasis, ou então região concentrada, pessoal. Então, bons estudos e até a próxima aula.